Nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, nós estamos estudando a nomenclatura. Vamos relembrar algumas coisas aqui para a gente fazer o exercício. Primeiro, sempre para a gente dar o nome, a gente começa pelo prefixo, que é o início da palavra. O prefixo você coloca de acordo com a quantidade de carbonos na cadeia. Então, se você tiver um carbono só, o prefixo é met. Se tiver 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Então, os 4 primeiros são prefixos mais desconhecidos, que a gente tem que decorar mesmo. Depois vem prefixos que a gente conhece mais também pelo dia a dia. 5 carbonos, pent. 6 hex. 7 hept. 8 oct. 9 non. 10 dec. Essa tabela de prefixos vai acompanhar os nossos estudos para todos os compostos orgânicos. Porque todo composto orgânico ele é feito de carbono. E aí a gente tem que contar quantos carbonos tem na cadeia para colocar o prefixo. Depois do prefixo, a gente olha o tipo de ligação entre carbonos. Deixa eu apagar aqui. Se entre carbonos tiver só ligações simples, a gente coloca an. Se entre carbonos aparecer uma dupla ligação, a gente coloca en. Se entre carbonos tiver uma ligação tripla, a gente coloca in. E se tiver 2 duplas, a gente coloca o a no prefixo e depois de en. En porque é dupla, de 2 duplas. Vamos fazer exercícios de todas essas possibilidades, tá? E o final da palavra? A gente fecha a palavra indicando qual grupo ou qual função do composto. Inicialmente, a gente está estudando os hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é todo composto que possui apenas carbono e hidrogênio. Então, você olhou a molécula, só tem carbono e hidrogênio, termina com O nome. Ok? Então, por enquanto, a gente vai colocar só o O no final, porque a gente está estudando os hidrocarbonetos. Vamos para os 2 exercícios que eu fiz em sala de aula. Vamos lá. O exercício 1 dê os nomes para os alcanos e cicloalcanos. O que é um alcano e o que é um cicloalcano? Também chamado de ciclano. O alcano é um hidrocarboneto de cadeia aberta. Então, aqui é uma cadeia aberta. Também chamada acíclica, né? Ou alifática. E o an? O an significa o quê? Ligações simples. Então, é um alcano de cadeia aberta e saturada. O que é uma cadeia saturada? Só tem ligação simples entre carbonos. E o cicloalcano? Por que apareceu essa palavra ciclo? Toda vez que eu tenho cadeia fechada, a gente começa o nome com a palavra ciclo. Então, a diferença do alcano para o cicloalcano é que aqui é cadeia aberta e aqui é cadeia fechada. Então, aqui é cadeia fechada. E se é cadeia fechada, saturada também, por causa do an. Se é cadeia fechada, a gente começa o nome com a palavra ciclo. Só essa diferença. Então, vamos lá. Letra A, apareceu esse composto aqui, ó. Então, é uma cadeia aberta. Você conta o número de carbonos, 2 carbonos, prefixo et. Ligação simples entre carbonos, a gente coloca an. É um hidrocarboneto, termina em O. Então, o nome desse composto é etano. Bem simples. Deixa eu apagar aqui para fazer os outros.
Letra B, apareceu esse composto aqui, ó. Então, letra B também é uma cadeia aberta. Você só, como é só ligação simples, só contar os carbonos. 4 carbonos. Primeiro, o que a gente faz? Coloca o prefixo. 4 carbonos, prefixo but. Aí eu olho a ligação entre carbonos, só tem ligação simples, a gente coloca an. É um hidrocarboneto, termina em O. Então, o nome desse composto, butano. Letra C. Apareceu um desenho. Toda vez que aparece uma figura geométrica, você tem uma cadeia fechada. E toda cadeia fechada começa com a palavra ciclo. Então, ciclo. Agora eu vou contar os carbonos. Ah, mas não está aparecendo nenhum carbono, só está o desenho. Quando aparece só o desenho, cada vértice é um carbono. Então, para você contar os carbonos, conta os vértices. É um pentágono, então são 5 carbonos. 5 carbonos, prefixo pent. Só tem ligações simples entre carbonos, a gente coloca an. É um hidrocarboneto, termina em O. Ciclopentano. Aí você escreve tudo junto, tá? Então, não pode esquecer, quando a cadeia é fechada, tem que começar com a palavra ciclo. Se você colocar só pentano, fica errado. Próximo. Letra D apareceu assim, ó. CH3, CH2, um 7 aqui de fora e o CH3. Bem interessante. O que significa isso? Quando aparece alguém aqui dentro e um número de fora, significa que o que está aqui dentro está se repetindo, nesse caso, 7 vezes, que é o número que está de fora. Então, em vez de eu escrever CH3 e o CH2 7 vezes, mais o CH3 aqui, escreve entre parênteses ele lá dentro e o número de vezes que ele está repetindo. Então, como é que a gente vai contar a quantidade de carbonos aqui? Bom, eu tenho um aqui, mais 7 dá 8, mais outro de fora, 9. São 9 carbonos nessa cadeia. De novo, tem 7 aqui dentro, porque repete o CH2 7 vezes. Mais 2 de fora, 9 carbonos. 9 carbonos, prefixo non. Só tem ligação simples, não apareceu nenhuma dupla, então a gente coloca an. E é um hidrocarboneto. Por que é um hidrocarboneto? Porque só tem carbono e hidrogênio. Então, é o nonano. Todo hidrocarboneto termina em O. Letra E, apareceu esse desenho aqui, ó. É uma cadeia aberta em zigue-zague e não apareceu nenhum carbono. Quando não aparece nenhum carbono, o que a gente faz? Cada vértice aqui é um carbono. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Prefixo pent. Ligações simples entre carbonos, a gente coloca an. É um hidrocarboneto, termina em O. Então, é o pentano. Vamos pro próximo. Letra F, apareceu só um triângulo. Toda vez que você tem uma figura geométrica, a cadeia é fechada, começamos o nome com a palavra ciclo. Ciclo. Quantos carbonos tem na cadeia? Não apareceu carbono, então cada vértice da figura é um carbono. Se é um triângulo, tem 3 carbonos. 3 carbonos, prefixo prop.
Ligações simples entre carbonos, a gente coloca AN, é um hidrocarboneto, termina em O. Então, é o ciclopropano. Letra G. Apareceu esse aqui. Cadeia em zigue-zague, mas é uma cadeia aberta, ó, não fechou a figura. Então, continua sendo uma cadeia aberta, só que não está aparecendo os carbonos. Então, a gente conta como? Cada pontinha é um carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos, prefixo EPT. Ligações simples entre carbonos AN, hidrocarboneto termina em O. É o heptano. Por que é um hidrocarboneto? Porque só tem carbono e hidrogênio. Mas se não aparecer o átomo, como é que eu sei que é só carbono e hidrogênio? Se aparece só a figura, significa que são átomos de carbono e o restante é hidrogênio. Se fosse outro átomo, ia aparecer um oxigênio, um nitrogênio aqui no meio. Se não apareceu, é porque é hidrocarboneto mesmo. Vamos para o próximo. Letra H. Apareceu aqui um quadrado. Cadeia fechada. Cadeia fechada, a gente começa com a palavra ciclo. Como é um quadrado, então você tem 4 carbonos. 4 carbonos, prefixo but. Ligações simples entre carbonos, a gente coloca AN. Hidrocarboneto O. O nome desse composto é ciclobutano. Letra I, CH4. Só tem um carbono, prefixo para um carbono, MET. Ligações simples, porque está ligado só a hidrogênio, hidrogênio é ligação simples, coloca AN. Hidrocarboneto termina em O. É o metano, né? Gás metano, que é o CH4. E a letra J, apareceu aqui um hexágono. É uma cadeia fechada, porque é uma figura geométrica, né? Cadeia fechada, eu coloco ciclo. Se é um hexágono, 6 pontas. Então, você tem 6 carbonos. 6 carbonos, o prefixo é ex. Aqui tem que ter um cuidado. Toda vez que for prefixo ex ou ept, que são os prefixos que começam com H, na hora da cadeia fechada, você tem que tirar o H para emendar a palavra. Por quê? É uma regra da língua portuguesa. Não existe H sozinho no meio da palavra sem som. Ele vem no início da palavra sem som, agora no meio não tem. No meio só tem NH ou LH. Então, nesse caso, quando a cadeia é fechada com 6 carbonos ou com 7, para você escrever o nome, você tira o H para poder emendar. Então, fica X sem H, ligação simples AN, hidrocarboneto O. Ciclo hexano. Se for cadeia aberta, normal com H, hexano com H. Agora, o ciclo hexano, você tem que tirar o H na hora de escrever. Ok? Então, esse foi o nosso exercício 1, que teve o quê? Alcanos, cadeia aberta, ligação simples, e cicloalcanos, cadeia fechada, ligação simples. Agora, vamos para o exercício 2. O exercício 2 vai trazer para você alcenos e cicloalcenos. O que é isso? Então, exercício 2, alcenos e cicloalcenos. Alceno é um hidrocarboneto de cadeia aberta. Só que agora apareceu o EN aqui, ó. O que significa o EN? O EN é ligação dupla.
Se a ligação dupla entre carbonos, a cadeia agora vai ser insaturada. E qual que é a diferença do alceno para o ciclo alceno? Cadeia fechada. Aqui então vai ser cadeia fechada com ligação dupla, insaturada. Aí a gente vai ter que tomar um cuidado, porque se aparece a ligação dupla na cadeia aberta, eu vou ter que numerar a cadeia e dizer aonde está essa ligação dupla, ou tripla, se fosse o caso. Toda vez que eu tenho ligação dupla ou ligação tripla na cadeia, na hora de você nomear, você precisa dizer aonde está a insaturação. O que é insaturação? É a ligação dupla. Lá na cadeia com ligações simples, era só numerar para saber o prefixo. Numerar só se quiser, né? Só contar os carbonos. Agora, aqui eu preciso numerar os carbonos, obrigatoriamente. É uma cadeia aberta. Posso começar a numerar de qualquer lado? Do lado que eu quiser? Não. Você precisa começar a numerar a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla ou da ligação tripla, se fosse o caso. Então, nesse caso, ó, aqui não tem dupla. Nessa ponta já tem dupla. Então, obrigatoriamente, você começa a numerar da extremidade mais próxima da dupla. Aí sempre vai cair entre dois carbonos. A dupla aqui está entre o 1 e o 2. Pega sempre o menor número. Então, eu vou dizer que a dupla está no carbono 1. E eu tenho que colocar no nome, dizer que está no carbono 1. Nesse caso aqui, você tem duas opções. É assim, ó. Primeiro, coloca o prefixo, 4 carbonos but. Onde está a dupla? No carbono 1. Tracinho, 1, tracinho. Dupla, a gente coloca o quê? Em. Íon de hidrocarboneto termina em O. Então, fica but, 1, eno. But porque é 4 carbonos. En porque é a ligação dupla, que está no 1, no carbono 1. E O porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Só que tem uma regrinha. Toda vez que a dupla estiver no carbono 1, você tem a opção de colocar o 1 ou não. É igual lá na matemática. Lá na matemática a gente não escreve assim, x ao quadrado mais 2. Mas, na verdade é 1x ao quadrado. É porque a gente não escreve esse 1 aqui. Aqui é a mesma coisa. Toda vez que tiver no carbono 1, a gente pode omitir esse número. Então, ou fica só but, ligação dupla em hidrocarboneto O, buteno. Então, se você lê buteno, você entende que são 4 carbonos, porque é but, em dupla. Aí você pergunta, mas qual carbono? Se não aparecer o número, é porque está no 1. E O de hidrocarboneto. Só quando acontece de cair no 1 que você pode omitir o número. Se for no 2 ou em outro carbono, não pode deixar de colocar o número aqui, senão fica errado. Ok? Então, a letra A, but, 1-eno ou só buteno. Letra B. Vamos lá. Na letra B apareceu uma cadeia fechada. Um triângulo e um tracinho a mais aqui, significa que é a dupla. Deixa eu fazer um traço melhor. Eita. Não, ficou muito feio. Aí. Tem um tracinho a mais, então significa que é a dupla. Bom, a regra para a cadeia aberta é você começar a numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla. E na cadeia fechada, qual que é a regra? Aonde estiver a dupla, você é obrigado a começar a numerar pelos carbonos da dupla.
no sentido horário ou anti-horário. Aqui não vai fazer diferença, só quando tiver radical, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, se eu coloco aqui número 1 para esse carbono da dupla, o 2 necessariamente tem que ser o outro carbono da dupla. Então, a dupla na cadeia fechada sempre tem que estar entre o 1 e o 2, é regra. Então, aonde a dupla tiver aqui, você vai colocar em 1 e 2 para ela. E o terceiro carbono nesse caso aqui. O que você não pode fazer é colocar um aqui no carbono da dupla e o 2 sem ser carbono da dupla. Aí fica errado. A numeração tem que passar pela dupla. Ou em um sentido ou no outro. Você pode colocar número 1 aqui, aí o 2 seria esse. Por enquanto não vai fazer muita diferença, mas seguindo a regra, toda vez na cadeia fechada, a dupla vai estar no carbono 1. E se está no carbono 1, não precisa colocar lá na hora do nome. Então, o que você faz? Cadeia fechada, coloca a palavra ciclo. 3 carbonos, prefixo prop. Dupla ligação, coloca em. Não preciso colocar o 1 aqui, tracinho 1. Ah, mas se colocar, tá errado? Não, não tá errado, tá? E o O de hidrocarboneto. Então, é o ciclopropeno. Letra C. Apareceu esse composto aqui. É uma cadeia aberta, apareceu ligação dupla, e aí você começa a numerar de qualquer lado? Não. Você faz o teste. Qual que é a extremidade mais próxima da dupla? Vamos ver? Se eu começo de cá, 1, 2, 3. Chegou na dupla. Se eu começo do outro lado, 1, 2. Está mais próximo da dupla. Então, você é obrigado a começar a numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla. A dupla sempre tem que receber o menor número. Então, ficou entre o 2 e o 3, pega o menor número que é 2. Aqui não tem como a gente não colocar o 2. A opção é só quando cai no carbono 1. Então, aqui nós somos obrigados a colocar o nome, aliás, o número. Então, 5 carbonos, prefixo pent. A dupla ligação está onde? No carbono 2, está um tracinho, 2, tracinho. Dupla significa em. E o O, hidrocarboneto. Pent 2-eno. É o nome desse composto. Vamos para o próximo. Letra D. Eu tenho esse composto aqui. Então, é uma cadeia aberta em zigue-zague, não apareceu os carbonos, mas quando é assim eu sei que cada pontinha aqui é um carbono. Então, ó, perceba que logo nessa extremidade já tem uma dupla ligação. Então, se você tem que começar a numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla, começa a numerar de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dupla está entre o 1 e o 2, ou seja, está no carbono 1, que eu pego sempre o menor número. Quando está no 1, é aquela história, posso pôr ou não, não precisa pôr o número. 6 carbonos, prefixo ex. Dupla em, tá no 1, então não vou colocar o número. E é um hidrocarboneto, termina em O. É o hexeno. Ah, professora, mas se eu quiser colocar ex, 1-eno, tá errado? Não, não tá errado. Letra E. Apareceu uma cadeia fechada com 4 carbonos e uma dupla. Na cadeia fechada, qual que é a regra? Carbono 1 e 2 são os carbonos da dupla, ou seja, sempre vai cair no carbono 1. Então, cadeia fechada, coloca a palavra ciclo.
4 carbonos But, dupla ligação em hidrocarboneto O, ciclobuteno. E para fechar as últimas 2 letras, vamos fazer aqui. Letra F. Tem uma dupla aqui. Então, é uma cadeia aberta. Não apareceu os carbonos, então cada pontinha aqui é um carbono. Tá. Aí apareceu uma dupla aqui. Então, eu preciso começar a numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla. Se eu começo aqui, 1, 2, 3, já cheguei na dupla. Se eu começo do final, 1, 2, 3, 4, 5, tá mais longe. Então, eu começo aqui mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A dupla ligação ficou entre o 3 e o 4, pega o menor número que é 3. Então, eu vou falar que a dupla está no carbono 3. Prefixo, são 8 carbonos, então prefixo oct. A dupla está no carbono 3, coloca o en da dupla. E O de hidrocarboneto. Oct-3-eno é o nome do composto. E a letra G, composto de cadeia aberta, são só 2 carbonos. De todo jeito que você numerar aqui, vai ser entre o carbono 1 e 2. Então, vai estar no carbono 1, então 2 carbonos et. Dupla ligação em hidrocarboneto O, eteno. Fechamos aqui o exercício 1 e 2.